Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Deus é bom, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Depois que você abrir, você pode olhar para mim. Filipenses capítulo 2, se já abriu, olhe para mim. Diga para o teu vizinho assim: o teu direito é o meu dever. Diga para ele: não é o meu direito que é o seu dever. É o seu direito, é o meu dever. Novamente, diga para ele assim: não é o que você quer, é o seu direito, é o meu dever. Amém? Queridos, só essa frase resolveria o problema da humanidade. Pastor, como é que a humanidade pode ser resolvida? Deixa eu contar uma história. Olhe para mim. Eu ouvi essa história de um pastor pregando e contou essa história. Presta atenção. Eu acho que de alguma forma vai servir para a gente entrar na palavra. Dois compadres, lá para as bandas de Goiás. Dois compadres conversando. Presta atenção. Você vai precisar prestar atenção para entender. Onde você vai, Alex? Ah, tá. Pensei que ele já estava subindo, eu nem preguei. Dois compadres estavam conversando. Compadre assim de muitos anos, gente amiga mesmo. Um compadre chegou para o outro e falou para o outro assim, depois de muito jeito, falou: compadre, assim, você sabe que a gente é amigo de muitos anos, não é? Ele falou: sim, eu sei. Você sabe que a gente é compadre assim, mas eu tenho você como irmão. O compadre falou assim, o outro compadre falou: eu também tenho. Aí esse compadre que começou a conversa pergunta assim: compadre, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você tivesse 3 fazendas, 3, você me daria uma? Aí o outro compadre olhou assim, falou: daria. Se eu tivesse 3 fazendas, eu daria uma pra você. Ô, compadre, obrigado. Compadre, assim, se você tivesse 3 carros, 3 caminhonetes, você me daria uma? Aí o compadre pensou um pouco e falou: eu te daria uma fazenda. Se eu tivesse 3 caminhonetes, eu também te daria uma para você, além da fazenda, ter uma caminhonete também. O compadre falou: ah, obrigado. Assim, o compadre, se você tivesse 3 mulheres, você me daria uma? Ele falou, o outro compadre falou: que conversa é essa, rapaz? Você sabe que eu não tenho 3 mulheres. Ele falou: não, eu sei, mas eu só estou perguntando. Ele falou: não, eu daria, se eu tivesse 3 mulheres, eu daria para você. Daria uma para você. Ô, compadre, agora eu vi que você gosta mesmo de mim. Sim, só mais uma pergunta, compadre. Se você tivesse 3 cavalos, você me dava um? Ele falou: não dava não. Não dava. Ele falou: mas como assim, compadre? Você dava fazenda, você dava caminhonete, você dava até a mulher e não dava o cavalo? Ele falou: não. Mas por que você não dava o cavalo? Ele falou: porque o cavalo eu tenho. Eu dava fazenda porque eu não tinha. Eu dava caminhonete porque eu não tinha. Eu dava mulher porque eu não tinha. Mas o cavalo eu tenho, então não dou não. É fácil a gente dar o que a gente não tem, queridos. Difícil a gente dar o que a gente tem. É fácil a gente prometer o que não tem. Difícil a gente entregar. Eu costumo falar que a verdadeira fé que está no pai da fé, que é Abraão, não foi uma fé o qual ele só teve para receber. A mesma fé que Abraão teve para receber Isaac, foi a mesma fé que ele teve para entregar Isaac. Então às vezes não é difícil ter fé para receber. Às vezes é difícil ter fé para entregar.
o que recebeu. E quando por que eu parti dessa pergunta? O teu direito é o meu dever. Não é o meu dever que é o teu direito. Quando nós partimos, querido, daquilo que é o nosso dever e não o nosso direito, tudo muda. Quando a gente parte do nosso dever e do nosso direito, ao invés do nosso direito, tudo muda. Vamos ler Filipenses capítulo 2. Acharam? Verso 1 diz assim, perceba como é que começa o texto, querido. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, o apóstolo Paulo falando isso, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Como assim tendo o mesmo sentimento? Imagine, queridos, olhe para mim antes de continuarmos. Se eu tenho o sentimento que o direito do Alex é o meu dever, e o Alex pensa aqui de lá que o meu direito é o dever dele, é mais ou menos isso que ele está dizendo. Você está entendendo? Sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Eu tenho um sentimento que o direito do irmão é o meu dever. Aí do outro lado o irmão pensa, ele tem o mesmo sentimento que o meu direito é o dever dele. Acabava as guerras, meu irmão. Acabava os problemas. Acabava a injustiça da distribuição de renda. Sim ou não? Acabava a fome. Como que acabava a fome, pastor? Quem tem muito vai dividir, irmão. Que é o direito do outro comer. E se eu tenho muito, é dever eu dar para ele. Amém? Vamos continuar. Olha o versículo 3, que tremendo, queridos, presta atenção. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Olha o quanto que isso aqui resolveria, irmãos. Considerando, porque a briga é quem é maior. O problema da sociedade é um problema de competição. O problema da igreja é um problema de competição. Considerando cada um superior ou superiores a si mesmo. É quando você olha para alguém e você diz, você é maior que eu. Melhor não. Melhor do que você não tem ninguém. Mas maior do que você é só quem você reconhece. Quantos podem dizer amém? Se você não reconhece ninguém maior do que você, não melhor, porque não tem ninguém melhor que você, da mesma forma que você não é melhor que ninguém, mas ninguém é melhor, mas maior do que você, é só quem você reconhece. E se você e eu, nós não reconhecemos ninguém como maior, nós não temos condições de receber nem ser abençoado por ele. É por isso que pessoas soberbas e altivas, elas não conseguem ser abençoadas por ninguém, porque elas são autossuficientes. Perceba aqueles que Paulo está trazendo. Agora o 4 é pior. Verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tenha em vista o que é propriamente seu, mas o que é dos outros. Ou seja, o direito do outro é o meu dever. Ou seja, eu não estou tendo em vista o que é propriamente meu, senão também cada qual o que é dos outros. Eu não estou vivendo só para mim, eu estou vivendo pelo outro. E o outro? O outro está vivendo por mim. E nós estamos vivendo pelos outros. E os outros estão vivendo por nós. Agora, vamos continuar. Porque ele vai colocar o exemplo, o apóstolo Paulo vai colocar o exemplo maior aqui. Ele vai colocar o nosso modelo aqui, amém?
Olha o que aqui diz, 5. Tende em vós o mesmo sentimento. Escute, entre o verso 4 e o 5, pode ter uma letra garrafal, umas letras garrafais aí, né? Um subtítulo, escrito, o exemplo de Cristo na humilhação, ok? Pode estar escrito isso. Escute, mas isso daqui não é Bíblia. Bíblia é o contexto. Quem colocou esse subtítulo aí foi alguém. Mas você tem que pensar no texto, porque o assunto não mudou. Desde o verso 1, ele vai continuando, porque olha, ele vem falando, verso 4, vamos emendar o 4 com o 5 para você ver como é que está tudo dentro. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira, ele deu o nome, que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Quando eu olho para esse texto aqui, a partir desse verso 5, de Jesus tomando forma de homem, por alguns momentos, eu penso que isso daqui é pior do que a cruz. A cruz é a concretização disso daqui, mas o Criador se tornou criatura. O Deus tomou forma daquilo que Ele criou, e Ele se esvaziou, Ele se humilhou. Querido, deixa eu te falar uma coisa, nós só somos humilhados quando nós não nos humilhamos. Pastor, mas às vezes a gente se humilha, a pessoa se humilha mais ainda. Irmão, ninguém pode matar uma pessoa duas vezes, só mata uma só. Ninguém morre duas vezes, irmão, só morre uma só. Pastor, mas por que às vezes a gente se humilha, a pessoa ainda vai humilhar a gente? Não, que se já morreu aqui, não importa o que ela faz, não vai te matar mais. Quando Jesus se humilha aqui, não há nada que ninguém podia fazer que pudesse humilhar Ele ainda mais. Você está entendendo? Ninguém pode te humilhar quando você já se humilhou. Ninguém pode te manter cativo quando você já pediu perdão, mesmo que o outro lado não perdoe. Escute, eu não estou liberado quando alguém me perdoa. Eu estou liberado quando eu peço perdão. Eu não perdoo, o problema é seu, agora eu estou livre. Porque eu não posso ser escravo daquilo que você não quis me liberar. Eu estava cativo de um orgulho, mas eu fui lá e me humilhei e pedi perdão. Se você não quer me perdoar, problema é seu. Você está entendendo isso, querido? Ninguém pode te prender, querido. Quando nós olhamos para esse texto, porque presta atenção, uma alma ferida sempre vai ler a Bíblia a partir das suas feridas. Você podia anotar isso. Uma alma ferida sempre medita na palavra a partir das suas feridas. Queridos, um ferido, ou um religioso, ou um crente ferido, ele é bíblico. Você sabia disso? Um religioso ferido, ele usa a Bíblia. Quando ele é traído por alguém, sabe o que ele diz? Por isso que a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Olha como é que ele é bíblico. Ele só distorceu, mas ele está na Bíblia. Porque ele diz, maldito é o homem que confia no homem. Lá não diz isso, maldito é o homem que confia no homem, na força do seu braço. Está falando, maldito é o homem que confia em si mesmo.
Você está entendendo? Aí que está a diferença. O ferido, queridos, ele parte das suas perebas. Ele sempre está procurando um texto para alimentar o que fizeram com ele. Escute, não use a Bíblia para alimentar feridas. A palavra tem que servir para cura. Deus não alimenta feridas, Deus cura. Queridos, uma mente deturpada, ela vai distorcer a palavra. Escute, queridos, quando o diabo chegou para Adão, ou melhor, para Eva, ele falou alguma coisa que Deus não tinha dito? Ele contou uma mentira para Eva. O que o diabo pergunta para Eva? Foi assim que Deus disse? Tinha sido daquele jeito ou não? Tinha ou não? O diabo falou para Eva o que Deus disse. Você sabe o que o diabo não falou para Eva? O que foi que Deus falou? Porque tem gente que tem capacidade de falar o que Deus disse, mas não tem capacidade de dizer o que Deus falou. Uma coisa é o que Deus disse, irmão, outra coisa é o que Deus falou. Uma coisa é escutar. Quem tem ouvido, quem não tem ouvido, escuta, irmãos. Mas quem tem ouvidos, ouve. Escutar não é a mesma coisa de ouvir. Queridos, quando a mulher comeu do fruto e deu para o marido, o que aconteceu com os olhos dela? Hã? Mas estava fechado antes? Então o que foi que abriu, irmão? Ela estava cega antes? Eles eram cegos. Então o que foi que abriu, irmãos? Escute, que nem sempre quando os olhos abrem, quer dizer que você enxerga. Às vezes quando os nossos olhos se abrem, revela quão cego nós estamos. Você sabe o que é que revela a nossa cegueira? Quando a luz vem. Você está entendendo? Escute, quando a luz é acesa dentro de uma casa que está fechada há muito tempo, a luz não cria sujeira. Cria não. O que ela faz? Ela revela. A luz revela. Quando Eva passou a ver, na verdade ela ficou cega, porque ela estava vendo antes. Quando os olhos dela abriu, ela ficou cega. E ela parou de enxergar pelos olhos de Deus. E agora começa a enxergar pelos seus próprios olhos. Nós só enxergamos quando nós vemos com os olhos dele. Deixa eu corrigir. Nós só vemos quando nós vemos através dos olhos dele. Fora disso, nós só enxergamos. Escute, queridos. Quando a Bíblia diz que a palavra é uma espada de dois gumes, significa que ela corta como? Ela corta tanto para você quanto para mim, irmãos. Ela não corta só de um lado. Senão eu poderia cortar você com ela. Ela corta de dois lados, porque ela corta tanto eu quanto você, porque ela é imparcial. Eu acho lindo quando eu encontro pessoas dizendo assim: Deus faça a justiça. Deus diz: esse é o meu papel, eu sempre fui justo. Quando você vai para a justiça, você não está pedindo algo contra o Igor. Você está pedindo que seja feita a justiça entre a sua situação e a do Igor. Na nossa cabeça, justiça é fazer algo contra alguém ao meu favor. Isso não é justiça, irmão. Justiça é quando os fatos são averiguados e o juiz toma a decisão e bate o martelo. Isso é justiça. Quando você diz Deus faz justiça, ele diz: já estou com os papéis na mesa. Estou vendo tudo aqui. Preste atenção, queridos. É muito importante porque a sociedade está embriagada. A igreja está embriagada pelos seus direitos, por aquilo que pode receber. Queridos, uma mente, eu preciso repetir isso novamente. Uma mente deturpada sempre vai ver a palavra de uma forma errada.
uma mente deturpada sempre vai ver a palavra de uma forma. Vocês lembram no Fantástico que passou uns anos atrás? Não sei se foi uns anos atrás, ainda está no YouTube isso. Quando o repórter vai entrevistar um cara falando sobre o livro de Oséias. Alguém lembra disso? Que o cara estava pregando o seguinte: pega a mulher que tu amas e adultera com ela. Não era isso que estava escrito lá. Aí o repórter chega, irmão, mas ele está crente que aquilo que ele está pregando é verdade. Alguém viu isso? Não. Gente, viu isso, Deus? Ele não estava crente que era aquilo de Deus. Você pode ver que ele mostra na Bíblia para o cara. Ei, ele não estava com o livro do capeta. Ele não estava com um negócio de macumba. Ele estava com a Bíblia. Ele diz, ó. Aí o repórter falou para ele, não é adultera, não, é adúltera. Rapaz, você viu um negócio agora interessante. Pai, não é interessante, essa é a desgraça da tua vida. Você sabe por que ele viu aquilo? Eu não estou falando que ele entendia de português. Eu estou falando que ele via aquilo que revelava o anseio da sua carnalidade. Nós podemos encontrar na Bíblia o que a gente quer encontrar. Mas não é para a gente encontrar na Bíblia o que a gente quer. É o que Deus quer. Esse evangelho, eu penso que Deus não quer isso. Não pense em nada, veja o que ele diz. Eu penso que Deus não quer isso. De onde você inventou isso? De onde você tirou isso daí? Você está criando um modelo como Deus pensa? Eu acho que Deus não quer isso. Na Bíblia, você nunca encontra um profeta na Bíblia dizendo eu acho. Talvez, quem sabe. O profeta ele sempre diz ou é ou não é. Você quer saber como é que Deus é? Olhe para a palavra. Você quer saber como é que Deus é? Olhe para a Bíblia. Às vezes nós não conseguimos, queridos, enxergar a palavra pelo prisma que ela é, porque nós estamos doentes. A igreja, no contexto geral, ela decidiu buscar o melhor lugar para ela. Ela está procurando aquilo que ela é respaldada. Quarta-feira muita gente não estava, e eu falei algo na quarta-feira que um rapaz me mandou uma mensagem. Provavelmente ele vai ouvir essa daqui também. Ele me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, o que é bênção material e o que é bênção espiritual? Ele me perguntou isso. Eu mandei o áudio para ele de volta dizendo assim: define você para mim o que é bênção material e bênção espiritual. Eu já sabia a resposta, mas eu queria ouvir dele. Aí ele me respondeu: ó, para mim, pastor, bênção material é carro, é casa, tal. Ele foi ditando. Ele já até citou assim um iate. Ele foi citando assim, ele foi bem. Aí eu respondi para ele assim: ok, Deus é material ou espiritual? Eu mandei para ele. Aí ele mandou de volta: Deus é espírito. Aí eu mandei novamente: se Deus é espírito, como é que ele te dá alguma coisa material? Se ele é espírito, tudo que ele dá é o quê? Quando a gente consegue separar espiritual e material, a gente consegue separar um monte de coisa. A minha esposa é uma bênção material ou espiritual? Aí eu falei para ele: você sabe o que é espiritual? O maior princípio de espiritualidade é Jesus. Não porque ele era Jesus, é porque o verbo se tornou material. Porque o verbo se fez carne. E tudo aquilo que não se materializa não é espiritual. Tudo que não toma forma física não é espiritual. Santidade que não toma forma física é espiritualismo, é dogma religioso. E aí a gente consegue separar material e espiritual. Aí a gente vira um anfíbio, a gente vira uma rã.
Como assim, pastor? A rã vive na água, na terra. E aí, a gente começa a viver uma vida anfíbia. Eu sou espiritual e material. Não, Jesus nunca foi material. O verbo se fez carne, mas ele nunca deixou de ser espiritual. Ser carne, meu irmão, não é pecado, senão Jesus já tinha nascido em pecado. Não é pecado ser carne. Pecado é ser carnal. Não é pecado você viver na carne. O pecado é você estar na carne. Tem gente que pensa que espiritualidade é sair do externo e entrar para dentro. Redundantemente falando. Espiritualidade não é entrar para dentro. Espiritualidade é sair para fora. Por isso que durante muitos anos, eu não tenho muito tempo para ministrar hoje. É por isso que muitos anos ser espiritual é vir para a igreja. Não, irmãos. Vem para a igreja e depois vai para o mundo. Alguém pode dizer amém? Não, agora o mundo é do capeta. Ok, dá a sua parte para ele. Deus falou que ele deu para mim. E aí, nós deixamos o mundo e entramos para dentro da igreja. É como se o diabo não entrasse na igreja, só se você não trouxesse ele. Você está entendendo isso, queridos? E aí, eu consigo separar. Escute, queridos, quando o homem se casa com a mulher, os dois se tornam uma só o quê? Não é um só espírito? Pastor, mas o casamento não é algo espiritual? Mas os dois se tornam o quê? Está entendendo isso? Não. Pastor, por que eu não me tornei um só espírito? Porque espiritualmente você já é casado com alguém. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quem não tinha marido ou esposa, era o seu corpo, o seu espírito já tem. Você está entendendo? É por isso que você tem, aqui na terra você vai ter esse marido e essa mulher, lá você não vai ter, lá você já é casado. Por isso que nós somos a noiva. Mas o fato de eu se tornar uma só carne, não quer dizer que isso não seja espiritual. Por quê? Porque tudo que é espiritual, diga comigo, tudo o que é espiritual se manifesta no mundo físico. Tudo que é espiritual se manifesta no mundo. Amor tem que se manifestar. Perdão tem que se manifestar. Santidade tem que se manifestar. O que não se manifesta é espiritual. Gente, escute, tem gente indo orar para ser espiritual. Eu estou orando para mim me tornar mais espiritual, pastor. Não, você não entendeu. Você não tem que orar para ser espiritual, você tem que orar para ser mais físico. Não é para você orar para você ser mais espiritual. Escute, eu não oro para ser, eu sou, por isso eu oro. Eu não estou orando para ser espiritual. É diferente, eu sou espiritual, por isso eu oro. Pastor, e quem não ora? Aí pergunta se é espiritual. Estão entendendo isso? Escute, queridos, o pecado do homem não foi se tornar carne. O pecado do homem foi se tornar carnal. É fazer a vontade da carne. Você sabe o que é santidade? É viver no meio do pecado e não se contaminar. Quando você precisa de um ambiente 3x3 para ser santo, o dia que você sair dali, você descabela. Santidade é quando eu me torno eu mesmo. Santidade é quando eu volto à minha origem. Eu não fui criado pecador. Eu fui criado à imagem e semelhança dele. Então eu fui criado santo, eu me tornei pecador. Mas a minha origem é santa. A minha origem é santa. Nós precisamos separar condição de estado. Estado é onde você está. Condição é o que você é. Nunca assuma uma condição quando a Bíblia diz que é estado.
assuma uma condição como Estado. Não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. O meu estado, eu sou próspero, mas eu estou num estado financeiro difícil, mas a minha condição é ser o que Ele diz que eu sou. A nossa essência é Cristo. A nossa verdade é Cristo. Quando nós olhamos para Ele, nós nos encontramos. Nós nos descobrimos. Não é isso? Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quanto mais você olha para Ele, mais você vai sendo transformado naquilo que você contempla. E aí, queridos, nós vamos distorcendo toda a palavra. Vamos para 1 Coríntios capítulo 7. Você não pode esquecer de onde a gente começou. O teu direito é o meu dever. Quantos acharam? 1 Coríntios 7. Sabe que essa conversinha do cara falar para a mulher, ou a mulher falar para o marido assim: eu tenho o direito de ser feliz. Isso é a maior baboseira do século 21, irmão. Felicidade não é promessa, felicidade é condição. Você nasceu feliz, criança nasce feliz, ela aprende a ficar triste com os pais. Criança saudável, ela é o que, irmãos? Feliz. Irmãos, uma coisa eu descobri viajando pelo Brasil: criança é criança em qualquer lugar do planeta. Eu achava que era só aqui. Eu achava que na nossa igreja tinha umas crianças fora do normal. Eu achava que era só elas que passavam no meio derrubando a gente quando a gente está conversando depois do culto. Que o espaço é grande, mas elas passam no meio, não é assim? Irmão, deixa eu contar um segredo para você. Toda a igreja é assim. Só na Universal, que eu não vejo nem criança lá dentro. Mas o resto... Irmão, eu nunca vi uma criança dentro da Universal, você já viu? Hã? Eu não sei, irmão, só estou falando, eu nunca vi. Alguém já viu? Eu já vi. Você já viu uma mãe com criança na Universal? Ou é proibido mulher com criança entrar? Eu não sei. Mas enfim, não é esse o tópico. Eu só estou falando assim. Eu nunca vi, irmãos. Porque lugar que tem criança, porque elas são felizes, elas só estão moadas quando elas estão doentes, com dor. Senão, irmão, criança é criança. Aí elas vão vendo o pai triste, conversa triste dentro de casa. Daqui a pouco eles já estão contaminados e fica triste também. Irmãos, criança não pensa em nada. A hora de comer, elas dizem: irmãos, eu soltava o pipo o dia inteirinho, eu não pensava nem em comer. Até porque se pensasse não ia adiantar, não tinha muita coisa em casa também. Mas eu não pensava assim: mais tarde, quando a minha barriga roncar, eu não vou ter o que comer. Irmãos, eu queria soltar pipa, eu queria cortar um monte de pipa, eu queria levar um monte para casa. Eu queria achar lâmpada fluorescente para me fazer cerol. Era o que eu queria na minha vida, era isso, irmão. Quando a fome chegar, a gente vê o que a gente faz. Criança é assim, irmãos. Mas a gente vai distorcendo as coisas. 1 Coríntios 7. Todo mundo sabe que aqui fala sobre casamento. 1 Coríntios 7, verso 3. Olha para a Bíblia, irmãos. Vamos olhar para a palavra. 1 Coríntios 7, 3 diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é. Deus está falando com quem aqui? Com quem, gente? Presta atenção. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Se você está do lado da sua esposa, diz para ela assim: o seu direito é o meu dever. Presta atenção, vamos voltar para o texto, vamos lá. O marido, escute, a Bíblia não está falando do direito que o marido tem. Deus chamou o homem do lado e falou: eu vou falar para você o que é que você tem. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também
semelhantemente, a esposa conceda o marido. Agora o assunto mudou. Deus deixou o homem do lado, pegou a esposa e falou: ó, conceda a ele o que lhe é devido. Deus fez uma reunião separada com os dois e resolveu o problema e disse assim: ó, mulher, conceda a ele o que é devido. Tudo que é direito dele é o seu dever. Ela falou: entendi. Aí ele chamou o homem do lado e falou: conceda a ela tudo que lhe é devido. Ou seja, o direito dela é o seu dever. O direito dele é o seu dever. Agora, nós temos um texto aqui que é muito distorcido nos eventos de casais. Por quê? Porque parte do egoísmo. Olha o que é que diz o versículo 4. A mulher, opa, com quem ele está falando aqui? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, mas com quem que ele está falando? Escute, Deus não está falando assim, o marido tem poder sobre o corpo da mulher, não está escrito isso aí. Está dizendo assim, ó, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim, marido. Deus está falando com quem? Está falando com a mulher, qual é o direito dela, qual é o direito do marido? Olha o versículo, olha o restante. E sim o marido, e também, semelhantemente, o marido, agora mudou o assunto. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim. Escute, Deus não falou para o marido assim: você tem poder sobre o corpo da mulher. Não, não. Irmãos, escute, olhe para mim. Se isso fosse, porque o que dá direito a um casal ter intimidade não é o papel, é a autorização. Sim ou não? Escute, olhe para mim. Vamos ver pela lei. Se o marido forçar a ter intimidade com a mulher, mesmo sendo casada, ele forçar, isso dá cadeia ou não dá? Ué, mas ele não é legalizado? Isso é considerado o quê? Mesmo que a mulher? Então a Bíblia não está dando direito a isso, irmão. Não dá direito o cara falar: vamos. A Bíblia falou que eu tenho direito sobre você fora. Não é isso que está dizendo. Está dizendo: mulher, você não tem poder sobre o seu próprio corpo, então entregue ele para o seu marido. Aí Deus foi lá e falou com o homem: homem, você não tem poder sobre o seu próprio corpo, vai lá e entregue para sua mulher. Não é um direito de posse, é um dever de entrega. Isso não é autorização para os ignorantes, para os ogros. Porque tem marido que é ogro, ele acha que ele tem direito. Por mais que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas para ele é. Escute, a Bíblia não está trabalhando nos nossos direitos, a Bíblia está trabalhando nos nossos deveres. A Bíblia não é um livro egocêntrico, a Bíblia é um livro de entrega. Não é o que essa igreja pode fazer por você, é o que você pode fazer pela igreja. Não é o que pode me dar, é o que eu posso dar. Isso é o evangelho, irmãos. Mas vamos ler o último versículo aqui. Último versículo. Agora vai falar com os dois. Agora chamou os dois, fez uma reunião, só os dois. Não vos priveis uns ao outro. Salvo por quê? Mútuo consentimento. É como se a mulher falasse: amor, o direito do meu corpo é seu, mas você me autoriza a jejuar? Você está entendendo como é que a Bíblia é clara? Não dá direito de posse, irmãos, dá dever de entrega. Ei, não dá direito de ser amado, nos dá dever de amar. Agora você imagina de um lado, a mulher pensando: eu tenho que amar meu marido. E do outro lado o marido está dizendo: Senhor, me ajuda a amar minha mulher. E do outro lado a mulher está orando: Senhor, eu quero amar mais o meu marido. E no outro quarto o marido está orando: Senhor, eu vou me consagrar para orar
para amar mais minha mulher. E do outro lado a mulher está orando. Quando é que esse casamento acaba? Vamos, gente, quando é que ele acaba? Você sabe por que acaba? Porque eu esqueci dos meus deveres. E me apeguei aos meus direitos. E como os meus direitos não estão sendo realizados, eu vou acabar com isso. Eu não estou acabando por causa de você, amor. Eu estou acabando por causa de mim. Porque você não faz o que eu preciso. Você não me faz feliz. O casamento não está acabando por causa do outro. Está acabando por causa do egoísmo. É assim que nós estamos vivendo em todas as esferas. Nós estamos vivendo assim, irmãos. Por causa daquilo que não acontece comigo. Alguém me disse esses dias: pastor, fulano está vivendo uma desilusão. Eu falei, glória a Deus. Como assim, glória a Deus, pastor? Eu falei, claro. O problema é se ela estivesse tendo uma ilusão. Mas a desilusão já é a volta de quem foi iludido. Então a desilusão é libertação, irmão. O problema não é a desilusão. Isso daí já é o processo de libertação. O problema é a ilusão. Quando a pessoa me falou que fulano estava vivendo o processo de desilusão, eu dei glória a Deus. Porque eu falei, uau, Deus está operando, está libertando. Escute, queridos, às vezes nós precisamos sair dessa desilusão, ser liberto. O que é que o mundo pode fazer por mim? O que é que o governo pode fazer por mim? O que é que a cidade pode fazer por mim? Não é o que é que a cidade pode fazer por você. É o que você pode fazer pela cidade. O que é que nós podemos fazer pela cidade? O que é que nós podemos fazer pela nação? O que é que nós... Escute, queridos, eu entendo e reconheço que nem todo mundo é meu irmão, mas todo mundo é meu próximo. A Bíblia me deixa claro, nem todo mundo é irmão, mas todo mundo é próximo. E a Bíblia diz que eu tenho que servir o que está próximo, irmão. E próximo é qualquer um que está próximo de você e de mim. Nós precisamos viver algo, queridos, onde eu não seja o centro, aonde eu considere o outro superior a mim mesmo, aonde eu não estou visando apenas o que eu vou levar, mas o que você vai ganhar nisso. Foi o que nós começamos lendo em Filipenses. Queridos, eu quero acabar. Mateus, a gente tem que ceiar ainda. Mateus capítulo 7, vamos lá, deixa eu ler esse texto de novo. É porque eu tenho meditado nesse texto, irmão. Irmãos, está aqui, escute. Mateus 5, 6 e 7. Está contido as maiores profundezas da Bíblia. Presta atenção. Mateus 5, 6 e 7. Sermão da montanha. É uma das coisas mais profundas da Bíblia. Os teólogos incrédulos dizem que isso daqui é coisa para o céu. Não é na terra não. Eles dizem que é impossível de viver isso aqui. Olha o que é que diz o versículo 38 do capítulo 5. Hã? Não, é 5, gente, não é 7 não. Não acredite em tudo que eu falo, não. Mateus 5, 38, perdão, gente. Que eles prestem atenção. A Bíblia é tão clara, e a gente está tão fora dela. Ela é tão simples, mas tão profunda. Olha o que é que diz o verso 38. Jesus está dizendo assim: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Simples, né, irmãos? Por que eu tenho que virar outra se eu já levei uma? É porque essa pode ter vindo sem você esperar, irmão, mas a outra vai vir você esperando. Essa foi pega de surpresa.
E do surpresa não quer dizer que eu me entreguei. Mas a outra eu estou te esperando você dar. (40) E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. A quem, irmãos? Não é para a gente voltar as costas para quem pedir emprestado, irmão. Dá para a gente rasgar essa página e tirar daqui, irmão? Até dá, né? Mas ela vai continuar sendo a Bíblia do mesmo jeito, né? Agora, olha o 43, irmãos. Até o 48. Diz assim: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai. Espera aí, irmãos, para aí, olhe para mim. É desse jeito que a gente vive? Não, irmãos, de boa. É disso aqui que a gente vive. Vocês concordam que isso aqui é Bíblia? Essa é a palavra de Deus. Isso foi Jesus que falou. Irmãos, quem é que a gente prefere? Irmão, precisa de revelação porque está escrito aqui? Não. Precisa de revelação? Não. Está claro. Ouviste o que foi dito. Sabe o que ele está dizendo? Vocês ouviram o que foi dito, mas não foi o que eu falei. O que eles falaram para você foi o que foi dito, mas eu não falei isso não. Presta atenção. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. (45) Aí, o 45 é a continuação, e o 45 começa com para. O para é indicativo, revela propósito. Para, olha o que diz: para que vos torneis. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós amamos os nossos inimigos e quando nós oramos por ele. Pastor, você não pode pregar outra coisa? Eu também gostaria, irmão. Porque isso é ruim igual chá de boldo. Para! Quando eu amo os meus inimigos. Aí tem crente que pensa que o capeta é inimigo de Deus, irmão. Está aqui, ó. Não é não. Eu também não estou dizendo que ele é amigo, não. Mas não é inimigo. Deus nunca viu o diabo como inimigo. Deus sempre viu o diabo como um anjo desempregado. Irmãos, ou a gente busca um lugar em Deus para isso daqui, ou a gente está perdendo tempo aqui dentro. Irmãos, ou a gente dá um jeito. Quando eu falo dá um jeito disso daqui transformar a nossa vida, ou nós estamos perdidos. Não é vocês não, é nós estamos perdidos. Isso é evangelho, irmãos. Sentar do lado de quem é bom, redundantemente falando, é bom demais. Ruim, irmão, você sentar do lado daquele chato de galoche. Alguém sabe do que eu estou falando? Não. Versículo 45. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Sabe o que ele está dizendo? Quando você ama quem te ama, não tem recompensa nenhuma. Isso é chover no molhado. Isso é coisa básica. Amar quem te ama é fácil, irmão. Rapaz, pensa no irmão que eu amo. Migão, pastor, assim. Pensa num cara assim.
No momento que eu mais precisei, o pastor estava comigo. Olha esse cara aqui. Irmão, ele é meu irmão porque quando eu precisei, ele me ajudou. Pastor, aqui assim, prestava cartão de crédito para mim. Fazia, ó. Esse cara é. Por que ele é irmãozão? Por que ele é amigão? Ele é amigão porque ele fez o que eu queria. E quem não faz o que eu quero não é amigão. Tem gente que não nos abraça, irmão, nos lixa. E a gente está querendo assim, irmãos, achar uma ilha, uma igreja, uma ilha, onde todo mundo lá vive em torno do eu. Sabe por que eu gosto de lá? Por que você gosta de lá? Porque lá todo mundo faz coisa para eu. A minha igreja é boa demais. Meu pastor é gente fina demais. Pensa, o cara prega. O louvor é bom. Os irmãos lá, gente boa. Essa igreja é boa para quem? Só é boa para você, para ninguém mais. A questão, irmãos, é que a gente está procurando algo bom para nós. E não um lugar onde seja bom para eles. Rapaz, meu pastor é bom. Pergunta para ele se ele acha que você é bom. É a mesma coisa que o Alex falou aqui, irmãos. Quem está feliz com Jesus, irmão, se você não estiver feliz com Jesus, você vai estar feliz com o capeta. Se tem uma coisa que você tem que... Irmão, pense em alguém que você tem que estar feliz, é com Jesus. Quem está feliz com Jesus, irmão? Morreu por você, venceu o diabo por você, levou suas doenças, carregou suas maldições, se transportou do império das trevas. Irmãos, fez se assentar com ele nas regiões celestiais. Se isso não for bom, você não está feliz com ele, quem você vai dar, irmão? A pergunta não é essa. Quem está feliz com Jesus, é com quem Jesus está feliz. Não é quem é que está feliz com Jesus, irmãos. Isso é para ser unânime. A questão é com quem Jesus está feliz. Assim, sabe, eu estou procurando uma igreja onde o louvor seja melhor. O louvor só... Faz o seguinte, vai para um boteco, onde toca música noturna, e pede música para você. Porque na igreja a música não é para você, é para Deus. Escute, querido, preste atenção, o que é igreja? Igreja é onde a gente vem, se reúne e vai adorar quem? Deus, não você. É para Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade. Nós não estamos aqui para adorar homem, para cantar música para homem, nem para cantar aquela. Parece coisa de bebo em boteco. Toca aquela lá para mim. Toca aquela, porque hoje eu quero beber até cair. O negócio parece que virou boteco. Quando canta aquela que o Cleito canta, é só cantar aquela. Irmãos, parece aquele negócio, se eu pegar no sono, me deite no chão. Ei, só lembrando, não é para você. Nós queremos agradar a Ele, exaltar a Ele. E aquilo que nós fazemos dele, Ele gera em nós. Vamos aplaudir a Ele. Pastor, eu achei uma igreja boa. Não entra lá não. Não vá para lá para você não estragar essa igreja, irmão. Sabe, queridos, porque quando você sai de um lugar, ou quando eu quero sair de um lugar, Jesus saiu do céu para ir para um céu de primeiro grau, ou Ele saiu do céu para vir para onde, irmão? Deixa eu reformular. Jesus saiu do lugar ruim para o lugar bom, ou saiu de um lugar bom para um lugar ruim?
Vamos, gente, vamos lá, me ajuda a pregar. Ele saiu do lugar ruim para o lugar bom. Ele estando no inferno, não teve por usurpação ser igual ao capeta. Então ele veio à terra. Ele tinha que morrer no céu. Tinha que aguentar os fariseus no céu. Tinha que aguentar o capeta no céu. Jesus saiu do lugar ruim para o lugar bom, do lugar bom para o lugar ruim. Igual a gente está saindo do lugar o quê? A gente está querendo, sabe o que, irmão? Um lugar bom. Aí, querido, nós precisamos entender que nós somos a luz. Da onde? Não é da igreja? Não, irmão, aqui dentro não dá para brilhar não. Nós somos a luz do mundo, porque o mundo está em trevas. Significa, irmão, Jesus falou, vocês vão ser a luz da igreja. Não. Você vai brilhar no mundo. No meio da prostituição, no meio das drogas, no meio dos perdidos, você vai me revelar lá, você vai me manifestar lá. Quando você chegar num ambiente ruim, a tua vida, a minha vida em você vai transformar aquele lugar. Quando você chegar num lugar que tiver uma rodinha, ou dois conversando fofoca, se você chegou, a fofoca acabou. Por quê? Porque você é luz, você não alimenta isso e nem se alimenta disso. Essa é a diferença, queridos. Essa é a diferença. Por quê? Porque quando eu quero sair de um lugar porque está ruim, é porque eu quero ir para um lugar que é bom. Aí eu pergunto, bom para quem? Irmãos, no relacionamento entre você e Jesus, quem é bom? Certeza disso? Eu acho que tem dúvida no ar. Quando foi que ele deixou de te amar porque você é ruim? Quando foi que ele te abandonou porque você deu mancada? E o pior, ele vai te abandonar quando você dá mancada? A Bíblia diz que se fosse por um justo morrer por um justo, irmãos, era fácil. Mas ele não morreu por um justo. Ele morreu por pecadores. Escute, deixa eu te falar uma coisa. O mundo não vai se moldar a você. As pessoas não foram criadas para viver em torno de você. Escute, discipulador é uma ferramenta, não é seu Deus. Significa que você precisa orar, ter vida com a palavra. Nós precisamos ter uma vida de consciência, igreja. O que nós vamos fazer daqui a pouco, que nós vamos ceiar, isso é algo que custou a vida de alguém. Evangelho, irmãos, não é um meio que eu entro para me dar bem. Seja qual for a esfera, eu não estou entrando para me dar bem. Evangelho não é um meio de ganhar dinheiro. O câncer, eu postei essa semana no Twitter, o câncer da idolatria gospel não é o povo idolatrando os ídolos, é os tais ídolos aceitando a idolatria do povo. Porque se alguém me idolatrar e eu não aceitar, a idolatria acaba. O problema, queridos, é que quando quem é idolatrado alimenta, aí se levanta até fã-clube. Você imagina um cristão ter fã-clube, irmãos? Sabe o que é isso, irmãos? É que como a gente não nos descobrimos quem nós somos em Deus, nós idolatramos aqueles que nós queríamos ser. Vou repetir. Como nós não nos descobrimos em Deus, nós estamos idolatrando aqueles que nós queríamos ser.
Agora, se eu olhar para o Cleito e ver, e eu admirar o Cleito e dizer, uau, ele tem o que eu não tenho e eu sou abençoado por ele. Mas ele olha para mim e diz, o Ricardo tem o que eu não tenho, eu sou abençoado por ele. Eu respeito e reconheço e sou abençoado por ele. Mas eu sou único, da mesma forma que ele é único. O problema, queridos, é que nós não descobrimos a nossa identidade. Estamos querendo se tornar o que o outro é. Agora, engraçado que ninguém quer ser o perdedor, né? Só quer ser quem se dá bem, irmãos. É claro que ninguém quer se espelhar em perdedor. Eu quero dizer, meu irmão, que a gente só quer quem tem fama. Você é único. Não tem ninguém igual a você. E você não é igual a ninguém. Deus te fez de uma forma singular. Você tem o que eu não tenho, eu tenho o que você não tem. E nós fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é a riqueza, a multiforme. Casamento não é um lugar que você entra para ser feliz. Casamento é um lugar que você entra para morrer. Estão entendendo isso, gente? Tem gente que fala, agora é tarde, pastor. A gente não entendeu, queridos. A Bíblia compara o casamento entre Cristo e a igreja. Não é entre a igreja e Cristo. É entre Cristo. Por quê? Como é que esse casamento dá certo, irmão? O casamento entre Cristo e a igreja dá certo por quê? Porque ele morreu. Porque ele morreu, irmãos. Só dá certo porque ele morreu. Você sabe quando esse casamento vai dar certo? Quando um morrer. A hora que um morrer, acabou, irmãos. Eu quero ver alguém brigar sozinho. É isso que nós precisamos entender, irmãos. O seu dever é o meu direito. O meu direito é o meu dever é o seu direito. Eu tenho dever naquilo que é direito seu. Você tem dever naquilo que é direito meu. Nós precisamos pensar, queridos, que o melhor lugar não é para mim. Nós temos que perder o foco do oportunismo. Quem quer o melhor lugar chega na frente. Pois é, a Bíblia diz que os últimos é que vai ser o primeiro. Se chegou primeiro para pegar o primeiro lugar, ou para pegar o último, para quando ele chegar, ou ter um lugar melhor. Irmãos, eu enxergo isso como evangelho. Esse é o evangelho do reino. Aonde não é o que eu tenho direito sobre a vida da minha esposa depois que eu casei, mas o dever que eu tenho para com ela. Será que acabaria o casamento se fosse assim, irmãos? Acabaria, não? Será que acabaria, vai? Nós temos que ser, sabe uma coisa, irmãos? Hoje eu estava pensando, Jesus nos libertou do inferno, do diabo. Você sabe do que não nos libertou? Do eu. E você não libertou não, irmãos? Aí sou eu que tenho que crucificar. Ele nos libertou do inferno, Ele nos libertou do diabo, mas Ele não me libertou do eu. Eu que tenho que sair para que alguém sente. Nós estamos no mundo para assumir os melhores lugares, ou para criar um lugar melhor. É que nós somos criados, irmãos. Nós somos formados para competir. Os melhores chegam na frente. Isso numa corrida, irmãos. Isso num jogo de tênis, qual eu gosto de assistir. Isso é maravilhoso. Numa competição esportiva, não na vida. Não na vida.
quando eu reconheço que eu estou sentado no lugar que chega alguém, e eu reconheço aquela pessoa, eu saio do lugar e ela senta. Irmãos, aqui não acontece isso não. Mas tem lugar, tem gente, irmãos, que vai para onde o trem sai, para pegar o lugar sentado. Irmãos, e faz de conta que está dormindo. Para que quando o trem encher, ele não dê lugar para ninguém. Ele não pensou nele, ele pensou em nós, irmãos. O evangelho não é eu pensar em mim, é eu pensar em você. É isso que é o cristianismo, irmãos. Nós não estamos aqui para deixar. O Leonel falou algo tremendo. Eu até falei com Leandro. Eu estava falando com o Leonel, falando sobre a questão do texto de Davi. Irmãos, Davi foi impedido de construir o templo, mas ele não foi impedido de contribuir para que outros construíssem. Tem coisas que Deus me impediu de fazer, irmãos. Eu não fui chamado para ir para a África, irmãos, mas Ele não me impediu de semear na África. Ele não impediu de outra geração se levantar para isso. Irmãos, quem quer fazer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Davi falou, eu não posso construir, mas eu posso preparar algo e dar algo para quem vai fazer. Que essa geração pense nisso. O que eu não tenho autorização para fazer, eu levante meios para que outros façam, para que a próxima geração faça. Eu não estou aqui no mundo para dar um jeito de me dar bem, mas eu estou aqui para que quando eu for embora, se Jesus não voltar, alguém encontre isso daqui melhor. Alguém encontre esse lugar melhor. Que os nossos filhos, escute, você não pode escolher aonde você nasceu, a casa que você nasceu, mas você pode escolher como vai ser a sua casa. Você não escolheu aonde você nasceu. Irmãos, tem uma coisa que eu gostaria de ter escolhido, era papai e mamãe. Eu não teria escolhido eles. Eu não tive direito de escolha, irmãos. Eu tive vontade de trocar um monte de vezes, mas ninguém quis trocar comigo. Eu não tive como mudar minha casa, ou a casa que eu nasci, mas eu posso mudar minha casa. Nós não temos desculpa por causa dos nossos pais, irmãos. Deus é o Pai modelo. Se nós não fomos amados lá, nós somos amados por Ele. Aí nós não... Eu não dou amor porque eu não recebi. Seja curado e ame. Desculpa para continuar sendo o mesmo, irmãos. A partir de Jesus, a hereditariedade acabou. A partir de agora eu fui enxertado na videira. Ele me enxertou, eu era ruim. Ele me enxertou nele, irmãos. Você é livre para amar. Você é livre para abraçar. Você é livre para beijar. Você é livre para amar sua filha, seu filho. Pelo amor de Deus, diga para os seus filhos que você o ama. Vamos ser libertos. É porque eu fui criada assim, irmãos. Esse trem tem que passar. A partir de você, uma nova vida, um novo tempo, um novo entendimento. Eu não quero que a minha filha diga amanhã: meu pai era assim, não me amava, não sei o quê. Eu nunca recebi um beijo da minha mãe, meu irmão. Minha mãe nunca me abraçou. Nunca. Pergunta para minha filha se eu abraço ela. Aonde eu nasci não vai afetar onde eu vou morar, irmãos. Você está entendendo? Você está entendendo? O que eu quero dizer, irmãos, é que a gente pode mudar o nosso lar, a gente pode mudar o nosso ambiente de trabalho. Pastor, eu não posso pregar Jesus. Eles podem impedir você de pregar, mas eles não podem impedir você de se manifestar. Aqui você não fala de Jesus, tá bom. Ele vai aparecer sem eu falar. Aqui é proibido falar de religião, tá bom, eu não vou falar, só vou manifestar Jesus. Como? Bom dia, e aí, tudo bem? Bom final de semana, Deus abençoe. Segunda-feira, amanhã. Bom dia, galera, e aí? Que tanta alegria é essa?
Aí você fala, olha o que ele fez comigo. Nós temos motivo para sorrir, irmãos. Nós temos motivo. Se isso daqui acabar agora, nós vamos embora, irmãos. Se Jesus voltar, irmão, todos nós iremos, creio eu. Mas se Ele não voltar, que nós possamos deixar um ambiente melhor, uma geração melhor, uma escola melhor, uma empresa melhor, uma sociedade melhor, um ambiente que nós passamos melhor. Não é para eu me dar bem, é para preparar o caminho para aqueles que estão. Escute, queridos. Os músicos podem vir, por favor, para mim encerrar, irmãos. A gente precisa ceiar. Querido, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os nossos jovens, eu estou falando generalizado nas escolas. Irmãos, é ridículo. É ridículo, irmãos. Gente agredindo o professor. Não tem mais respeito. Os pais estão pensando que escola é lugar de educar. Não. Escola é lugar de alfabetizar. Educação em casa. O que esses jovens estão revelando nas escolas e nas ruas é reflexo de famílias destruídas. Que Cristo não seja visto só fora de casa em nós, mas que Ele seja visto dentro de casa em nós. Como o Alex falou, o avivamento que vai começar dentro de casa. Um avivamento que vai começar na mesa. Chega do diabo roubar os nossos filhos. Chega do diabo roubar os nossos filhos, irmãos. Eles são a próxima geração. Eles são os pastores, os missionários. Eles são os sacerdotes. As mulheres são as mulheres que vão ser sábias, irmãos. Irmãos, pare de pensar em você. Eu tenho que parar de pensar em mim. A gente tem que pensar, irmãos, numa vida melhor para o próximo, irmãos. Pare de querer se dar bem e comece a pensar no bem de alguém. Esse é o Evangelho. Não pense naquilo que é propriamente seu, mas pense no que é do outro. Você sabe por que muitos têm sonhado em ser líderes? Não é líderes não, são apóstolos. Agora tem que sonhar em ser apóstolo. Se você não sonhar em ser apóstolo, você não é nada. Você sabe por que estão sonhando? Porque apóstolo dá status. Está tudo errado, irmãos. Apóstolo está aqui, teologicamente apóstolo está aqui. O apóstolo toca o profeta, toca o evangelista, toca o mestre e toca o pastor. O apóstolo é o que serve, não é para ser servido. Aí, irmão, nós levantamos um Deus no púlpito e todo mundo tem que fazer assim, E aí nós não temos glória, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Que Cristo seja o centro aqui. Essa obra não é minha, essa obra é dele. Eu não sou o cara daqui, Ele é o Senhor deste lugar. Isso não depende de mim. Isso não depende de mim, depende dele. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo no meu entendimento? Só me siga dentro daquilo que eu estou seguindo Cristo. O que eu não estiver seguindo Cristo, não me siga. Nós só queremos seguir homens e mulheres que estão seguindo a Cristo. Nós não queremos mais idolatria. Nós arrancamos as imagens e criamos uma imagem viva. Respeitar, honrar é uma coisa, idolatrar é outra. Eu sirvo vocês, vocês servem a mim, nós servimos os outros. É assim que tem que ser, irmãos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você nos diz que para ganharmos temos que perder. Você nos diz
que para vivermos temos que morrer. Você nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então vem, traz a cultura do teu reino. Jesus. Você nos diz, para ganharmos temos que perder. Você nos diz que para vivermos temos que morrer. Você nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então vem, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de quem perde e ganha. Vamos cantar! Vamos cantar! Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino onde o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino onde quem perde ganha. Por isso clamamos pelo reino onde quem morre vive. Por isso clamamos pelo reino onde o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Enquanto o diácono coloca a mesa aqui, olhe para mim, olhe para mim. Eu já contei uma história aqui, mas ela cabe exatamente aqui. Um dos primeiros livros que eu li na minha vida chama-se Deus Trabalha no Turno da Noite, de um homem que já morreu chamado Rommel. Eu tenho esse livro até hoje. Olhe para mim, deixa o diácono trabalhar e olhe para mim. Um dia ele conta, esse Rommel, ele conta que ele saiu da escola bíblica dominical e ele viu uma criança em volta do carro dele. E a igreja dele era no bairro assim, bem perigoso. E ele fala pro menino: ei, o que é que você está fazendo aí? O menino leva um susto, ele falou: eu só estou olhando o seu carro, moço. Aí o pastor já se desarma, esse Rommel se desarma e diz assim: você quer dar uma volta? Presta atenção, irmãos. Você quer dar uma volta? Ele diz: eu posso. Ele falou: pode, entra aí. Ele abriu a porta e colocou o menino, colocou o cinto e ele entrou. Enquanto ele andava no carro, ele ficava alisando aqueles painéis de madeira, passando a mão assim. Que carro lindo, que carro bonito. E aí o menino fala pro pastor, o motorista, que ele não sabia que era pastor, ele diz assim: você deve ter muito dinheiro para ter um carro desse. Presta atenção, você deve ter muito dinheiro. Ele falou: não, foi meu irmão que me deu. Esse pastor tinha um irmão que tinha muito dinheiro e deu o carro para ele de presente. Você sabe o que aquela criança disse? Como eu queria ser um irmão assim. Ele não disse como eu queria ter um irmão assim. Essa é a cultura, irmãos. Como eu queria ser um irmão assim. Ele não pensou: eu queria ter alguém que me desse algo. Ele disse: eu quero dar algo para alguém. Escute, a história está terminando. E aí ele diz assim: você pode entrar naquela rua ali, lugar bem pobre. E ele com medo, o pastor com medo de entrar naquele lugar, ele entrou com o carrão dele. Ele falou: para aqui na frente desse prédio, eu moro aqui. E aí ele para na frente do prédio e falou: você pode esperar 5 minutinhos, por favor? Só 5 minutinhos. E o pastor ficou esperando para ver o que era. E aquele menino saiu correndo. Daqui a pouco aquelas 4 perninhas descendo a escada, irmãos. Ele pega o irmão dele mais novo, abraçado, e diz: olha o carro. Quando eu crescer eu vou te dar um carro igual aquele. É isso que a gente não entendeu. É isso que a gente não entendeu, irmãos. É isso que a gente está dando um jeito de ganhar, irmãos, quando nós deveríamos dar um jeito de dar. Como é que eu faço para ganhar amor, irmãos? O que quiseres que os homens, o que quereis que os homens vos façam, fazei primeiro. Quer amor? Ame. Não busque amor se você não ama. Dê atenção, dê atenção. Fulano não fala comigo, fala você com ele. Ele só não vai falar com você se for mudo. Aí ele não vai falar.
Começa em mim. Diga para você mesmo, começa em mim. Eu acho que a gente precisa, irmãos, meditar em Mateus 5, 6 e 7. Eu acho que a gente precisa meditar um pouco. 1 João, 2 João e 3 João. É o que a gente precisa meditar. Aleluia. Amém, queridos. Você nos diz que aquele que busca encontra. Você nos diz que aquele que pede recebe. Você nos diz que aquele que bater na porta ela se abrirá. Ó, traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de quem quer que ganha. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino onde o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Traz a cultura do teu reino. Por isso clamamos pelo reino de quem quer que ganha. Por isso clamamos pelo reino de quem morre e vive. Por isso clamamos pelo reino onde o último será o primeiro. Então vem, traz a cultura do teu reino. Se assente, queridos, por favor. Marcelo, vem cá comigo. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 13. Sente, querido.